Como evangelizar alguém? Passo a passo, um método quase perfeito do evangelismo. Primeiramente, antes de tudo, a gente tem que entender que existem muitos métodos de evangelismo, muitos estilos de evangelizar. Existe a famosa cruzada evangelística, existe o culto relâmpago e existe um método de evangelismo de rua, em que a gente sai, prega a palavra de Deus para as pessoas, entra na casa delas e fala do amor de Jesus. A gente evangeliza elas no X1. E é justamente sobre esse método de evangelismo que eu quero ensinar hoje. É o que mais funciona para mim, é o que eu mais gosto, que eu me sinto mais à vontade e é o que eu mais tenho autoridade para falar, porque é o que eu mais faço. Então, se esse é o seu objetivo em aprender sobre isso, fique comigo aqui. Meu nome é Gabriel Guerreiro, seu canal Vivendo Cristo. O objetivo desse canal é te ajudar a ser alguém mais parecido com Jesus. Eu aqui nesse canal vou falar sobre teologia, evangelismo, Bíblia. Eu sou bacharel em teologia, tenho 20 anos. Meu propósito é ajudar as pessoas a serem iguais a Cristo, por isso eu abri esse canal. Se esse é o seu objetivo, fique comigo aqui e bora pro vídeo. Primeiro passo: puxe um assunto com a pessoa que você vai evangelizar. Logicamente, você vai primeiro dizer o seu nome, você vai perguntar o nome da pessoa, você vai dizer que você é de Jesus e que você quer dar uma palavra para ela. Não diga a sua denominação, só diga que você é de Jesus, que você tem uma palavra de Jesus para a vida delas. As pessoas têm muito problema com placa de igreja, então só fale que você é de Jesus. Após você ter feito essa apresentação inicial, você vai puxar um assunto. Eu sei que isso é fácil para alguns e difícil para outros. Para as pessoas que são um pouco mais travadas, eu recomendo que você venha puxar um assunto do cotidiano, algo do dia a dia, algo do contexto, do ambiente que você está pregando para a pessoa. Lá sei, diga, puxa o assunto sobre a árvore que está perto, sobre algo da pessoa que chamou atenção, sobre a calçada que está muito suja, não sei. Puxe um assunto sobre um ambiente, sobre algo do dia a dia. E se você é alguém mais desenrolado em conversar, esse passo vai ser mais fácil para você. Mas o foco aqui é puxar um assunto. E quando você puxar um assunto, você vai deixar a pessoa totalmente à vontade na conversa. Deixe ela falar, deixe ela conversar com você. Porque não adianta a gente querer logo pregar a palavra de Deus, porque pregar a palavra exige que a pessoa venha dar ouvido a gente, exige que ela venha prestar atenção em nós. E ela só vai prestar atenção, ela só vai estar envolvida no que a gente tem a falar se ela estiver à vontade na conversa. É por isso que você tem que deixar a pessoa primeiramente à vontade na conversa, você tem que dar espaço para ela falar. Porque as pessoas amam falar, as pessoas amam conversar, principalmente o brasileiro gosta de falar sobre a vida dele, gosta de conversar, de estar falando a todo momento. E você vai dar essa oportunidade para ela. Tendo dado essa oportunidade para ela, você vai para o segundo passo, o passo da admiração. Aqui na admiração você vai dar um elogio para essa pessoa. Você vai dizer uma palavra de admiração para ela, mas seja sincero, não seja falso. E para que isso? Justamente para deixar ela mais à vontade na conversa, porque quando a gente recebe um elogio, a gente automaticamente gosta das pessoas que nos elogiam. Querendo ou não, a gente gosta de ser massageado o nosso ego. Quando a gente recebe o elogio verdadeiro, a gente fica alegre em receber e fica feliz com a pessoa que está do nosso lado por ela ter nos elogiado. Isso vai ajudar muito no primeiro passo de deixar a pessoa à vontade na conversa. Entenda, o foco é primeiro deixar a pessoa à vontade na conversa, porque não vai adiantar de nada pregar se a pessoa não der ouvidos para você. Então puxe o assunto, deixe ela falar e elogie ela. E durante as falas dela, durante a conversa dela, você vai achar um ponto de contato, algo que você possa pregar a palavra de Deus. E aí que você vai para o terceiro passo: escuta ativa. Você não vai chegar logo falando o versículo. Você vai fazer perguntas para que a pessoa fale mais sobre a vida dela de forma profunda. Para quem acompanha o canal, tem um vídeo aqui sobre como evangelizar através de perguntas. O nome do vídeo é O que falar quando abordarmos alguém, um evangelista. Você pode dar uma revirada no canal, que lá me ensina como evangelizar através de perguntas. Mas o foco aqui é você fazer perguntas para que a pessoa fale de forma profunda da vida dela, para que aí sim você pregue a palavra. Porque, bora ser sincero, todos nós temos versículos prontos para que a gente pregue a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente está pregando e ninguém se converte. E isso acontece, em vez de regra, porque a gente está pregando não aquilo que as pessoas realmente precisam ouvir, não realmente no problema delas, porque todas as pessoas, ou a maioria delas, não vou generalizar, elas têm um motivo para não querer Jesus, ela tem uma rejeição. Às vezes foi algo que aconteceu na infância, às vezes é algo familiar, às vezes é algo psicológico. Todas elas têm um problema, algo lá no íntimo delas
não quererem Jesus, delas não quererem tomar a decisão de vir para Cristo. E a gente só vai conseguir elas para Cristo se a gente pregar no problema delas, se a gente pregar a palavra de Deus, se a gente pregar o evangelho justamente nessa rejeição que elas têm para Jesus. E a gente só vai descobrir essa rejeição que elas têm a Cristo se a gente der espaço para elas falarem disso. E você vai descobrir isso através de perguntas. Faça perguntas de forma que ela abra a vida dela para você, de forma que ela fale dos problemas íntimos dela. E quando você vê a real rejeição dela não querer Jesus, quando você vê o real problema dela não querer Cristo, é aí que você entra com a palavra de Deus. Esse é o último passo. Pregue a palavra de Deus no problema que você descobriu dela não querer Cristo. Você já percebeu que pregar a palavra aqui é o último passo? Porque não tem muito sentido você ir logo pregando a palavra de início, porque a pessoa não vai estar envolvida na conversa, ela não te conhece, ela não tem muito contato com você, vai ser como ouvir um estranho e você não sabe qual é o real problema dela. Você pode pregar e não vai ter muito efeito, porque você não vai estar pregando no problema dela não querer Cristo. Pregar a palavra de Deus é o último passo. E quando isso só se dá quando a pessoa já está envolvida na conversa e quando a gente já sabe o real problema dela. E aí sim a gente vem com o evangelho de forma eficaz. E a palavra de Deus, ela é eficaz, ela não volta vazia. Mesmo que ela não venha aceitar Cristo, aquela pessoa vai ouvir a voz de Deus naquele dia. Entenda, a nossa missão é pregar a palavra. Entenda uma coisa, evangelizar está mais ligado a ouvir do que falar. O nosso problema como evangelistas, o nosso problema como pregadores, o nosso problema como cristãos, quando a gente vai evangelizar, é que a gente quer falar muito e a gente ouve pouco. Ouça mais as pessoas. Seja bom em conversar, em puxar assunto, em deixar elas envolvidas na conversa. Porque quanto mais você ouvir dela, mais você vai poder pregar a palavra de Deus com eficácia. Siga esse passo a passo, aplique nos seus evangelismos que vai te ajudar muito. E de verdade, dedique-se a fazer o ID do Senhor, porque essa é a missão que Ele nos entregou. E fazendo isso você vai ser igual a Cristo. Se você ficou até aqui, obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.